Isso aconteceu quando eu era criança. Na época, morava em uma pequena casa alugada de 2 andares, em um bairro tranquilo. Minha mãe trabalhava muitas horas, então eu frequentemente voltava da escola para uma casa vazia. Eu estava acostumado com isso. Não era assustador, apenas solitário. Naquela noite, cheguei em casa mais tarde do que o normal. Acho que fiquei até mais tarde para trocar algumas cartas ou algo assim. O sol já estava começando a se pôr. Dentro da casa, estava escuro. Era final de outono. Tirei os sapatos na entrada, pisando no chão frio de madeira. O ar lá dentro parecia parado. Mãe, gritei. Minha voz ecoou levemente na casa silenciosa. Por um momento, não houve nada. Então, do andar de cima, uma pequena voz distante respondeu: Oi. Era uma resposta lenta e prolongada. Não parecia exatamente a voz normal da minha mãe, embora fosse mais suave, mais fina, quase ofegante. Hesitei. Talvez eu estivesse apenas imaginando coisas. Mãe, oi, gritei novamente. Foi exatamente a mesma resposta, exatamente a mesma entonação, como um eco, mas atrasado. Uma sensação estranha se enrolou em meu estômago. Algo não estava certo. A voz parecia a da minha mãe. No entanto, não parecia. Subi lentamente as escadas. Meu coração batia forte a cada passo. Quando cheguei ao topo, gritei novamente, sem resposta. Então, do quarto mais distante, no final do corredor, o quarto mais distante da frente da nossa casa, aquele que quase nunca usávamos, veio a resposta. A voz estava vindo de dentro daquele quarto. Fiquei parado no topo da escada, olhando para baixo, para o corredor mal iluminado. A porta para o quarto dos fundos estava fechada, mas eu podia sentir algo além disso. Eu não sabia o que era. Eu não queria saber. Um arrepio percorreu-me, mas, ao mesmo tempo, uma vontade mais forte, desespero, talvez, me empurrou para a frente. Se minha mãe estava lá dentro, por que ela não estava saindo? Ela estava bem. Devagar, dei um passo para frente, depois outro. O chão de madeira rangeu sob meus pés. Eu alcancei a maçaneta da porta. De repente, a porta da frente foi aberta. Shane, você está em casa? A voz da minha mãe. Sua voz real. Sua voz brilhante e calorosa. Eu me virei instantaneamente. Minha respiração presa na garganta. Minha mãe estava em casa. Minha mãe verdadeira. Uma onda de alívio caiu sobre mim e eu desci as escadas correndo. Mas pouco antes de me virar, pouco antes de correr, a porta do quarto dos fundos se moveu. Um longo e lento rangido. Eu não pude evitar. Meu corpo se moveu sozinho. Olhei para trás, apenas por um segundo. A porta tinha aberto uma fresta, e através daquela pequena fenda na escuridão além, algo estava olhando para mim. Um rosto branco, pálido, inexpressivo, como uma máscara branca, me observando. Eu não gritei. Não pude. Eu apenas corri. Desci as escadas quase tropeçando e me joguei nos braços da minha mãe. O que há de errado? Ela perguntou, assustada. Eu não conseguia responder. Eu não sabia como. Atrás de mim, a casa estava silenciosa novamente. E eu nunca cheguei perto do quarto dos fundos depois disso. Ninguém da minha família realmente fez isso. Mesmo agora, depois de tantos anos, acabei pensando naquele dia, recentemente. Às vezes, tarde da noite, quando penso naquele momento, meu pensamento é: o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta? Oi a todos. Pouco antes desta próxima história começar, sinto que devo avisá-los um pouco. Esta é bem pesada e há algum material sensível aqui. Então, se você é do tipo que tem gatilhos, talvez seja melhor pular esta. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. Por 2 meses, trabalhei temporariamente em uma locadora de vídeos que estava fechando. O lugar ainda tinha um fluxo constante de clientes, mas eles eram principalmente clientes regulares ou caras suspeitos procurando por vídeos adultos. Uma noite, quando eu estava trabalhando no turno da noite com meu colega de trabalho, um menino, provavelmente um aluno do ensino fundamental, entrou. Já passava das 22 horas,
Não é exatamente uma hora para crianças vagarem por aí. O que nos impressionou imediatamente foram suas roupas. Era o início da primavera. Ainda estava meio frio à noite, mas ele estava vestido apenas com calças de pijama e uma camiseta. Parecia que ele tinha acabado de sair de casa às pressas. Algo nele parecia estranho. Ele parecia assustado, como se estivesse tentando encontrar um lugar para se esconder. Talvez ele tivesse fugido de casa. Não estávamos ocupados, então decidi perguntar se ele estava bem. Ele negou ser um fugitivo, mas não ofereceu nenhuma explicação real para por que ele estava lá tão tarde. Havia algo em seus olhos, embora algo desesperado, como se ele quisesse nos implorar por ajuda, mas não conseguisse encontrar as palavras. Ainda assim, não pensamos muito nisso. Não era realmente nosso lugar para bisbilhotar. Ele ficou na loja por cerca de 30 minutos antes de sair. Na noite seguinte, ele veio novamente, e na noite seguinte, e na noite seguinte. Ficou claro que ele não estava roubando nada. Suas roupas eram muito finas para esconder qualquer coisa. De qualquer maneira, já que a loja estava fechando em breve, não estávamos exatamente despojados das regras. Nós apenas o deixamos. Então, um dia, ele simplesmente parou de chegar. Imaginamos que ele simplesmente perdeu o interesse. Os clientes iam e vinham o tempo todo, e não pensamos muito nisso. Alguns dias depois, ouvi falar de um incidente trágico em nossa vizinhança. Sua mãe havia sido presa por matar seu filho, a vítima, aquele mesmo garoto da escola. O noticiário relatou que ele estava sofrendo abusos graves em casa. Quando ouvi isso, um buraco se formou em meu estômago. Vimos o medo em seus olhos. Sentimos que algo estava errado e não fizemos nada. Deixamos que ele voltasse ao seu destino. Não que alguns trabalhadores de meio período pudessem ter feito muito para impedir isso, mas ainda assim, eu simplesmente não conseguia me livrar da culpa. Ainda não consigo. Mas a história não termina aí. A locadora de vídeo tinha câmeras de segurança, e o gerente de turno as monitorava do andar de cima. Uma noite, durante meu intervalo, eu estava comendo no andar de cima quando o gerente de repente murmurou: "Ei, aquele garoto ainda está por perto. Devemos chamar a polícia." Parei no meio da mordida. Que garoto? Com suas mangas curtas. Meu sangue gelou. Corri para o monitor e lá, claro como o dia, no feed de segurança, estava o garoto. O mesmo corpo frágil, as mesmas roupas muito finas, a mesma expressão vazia e assombrada. Mas você sabe, certo? Ele estava no noticiário. Aquele garoto. Você sabe, o gerente não era do tipo que fica por dentro das notícias e ele disse: "O que está falando? Ele está bem ali." Contei a ele o que tinha acontecido com aquele garoto e observei seu dedo tremer enquanto ele apontava para a tela. Eu queria acreditar que era apenas alguém parecido com ele. Talvez outro garoto usando roupas parecidas. Então, corri escada abaixo para verificar se não havia ninguém onde as câmeras o mostravam parado. Perguntei ao meu colega de trabalho, mas ele apenas deu de ombros. Vi um garoto olhando para este catálogo de vídeos o tempo todo. Encantador. Voltei para cima e disse ao gerente que devia tê-lo perdido. Talvez ele tenha saído quando eu estava descendo. Mas o gerente balançou a cabeça, com os olhos arregalados. "Não, ele passou direto por você. Você não o viu." No dia seguinte, a câmera de segurança quebrou de repente, embora eu ache que o gerente teve algo a ver com isso. Daí em diante, o garoto nunca mais apareceu nos monitores, porque não tínhamos mais uso deles. Pedi demissão logo depois, e a loja fechou um mês antes do previsto. Não demorou muito para que o prédio se tornasse apenas mais um uso abandonado na cidade. Aquela locadora de vídeos deve ter sido seu último lugar seguro, o único lugar para onde ele poderia escapar. E talvez, até agora, naquele prédio vazio e apodrecido, ele ainda esteja procurando abrigo, ainda procurando alguém para ajudá-lo. Às vezes, passo por lá e acendo um incenso para ele, só para garantir, caso ele ainda esteja lá. De alguma forma, ainda me sinto péssimo por isso. Esta é uma história que ouvi do meu amigo Kenji quando ele estava na universidade. Ele alugou um pequeno apartamento em Tóquio,
Era velho e decadente, mas o aluguel era barato. No começo, parecia um ótimo negócio, até que ele começou a notar algo estranho de vez em quando. Tarde da noite, ele ouvia batidas constantes na parede. Sabe? Como se não fossem aleatórias nem agressivas, apenas um ritmo mecânico lento que continuava por cerca de 20 minutos antes de parar. No começo, ele ignorou. Não acontecia toda noite, apenas de vez em quando. Mas então ele descobriu que as batidas só aconteciam nas noites de sexta-feira e começavam e terminavam exatamente na mesma hora. Ele tinha outras teorias sobre o que poderia estar causando aquele som de batida ou o que as pessoas da casa ao lado talvez estivessem fazendo nas noites de sexta-feira. Mas o ritmo estava um pouco diferente. Foi quando ele começou a se sentir desconfortável. Seu apartamento ficava na esquina do prédio, o que significava que a única fonte possível de barulho era seu vizinho ao lado. Embora ele morasse lá por um tempo, ele nunca tinha conhecido seu vizinho. Kenji não era do tipo confrontador, então ele apenas tentou aguentar. Mas então outra sexta-feira chegou, como esperado. Também vieram as batidas. Curioso e ligeiramente irritado, ele pressionou o ouvido contra a parede e o som definitivamente estava vindo do outro lado. O mesmo ritmo mecânico constante, a mesma força perturbadora. A frustração levou a melhor sobre ele. Ele levantou o pé e bateu com força contra a parede. Bang! As batidas pararam, mas, um segundo depois, voltaram mais altas, desta vez como uma resposta raivosa. Furioso agora, ele saiu furioso de seu apartamento e bateu na porta do vizinho. Depois de alguns momentos, a porta rangeu ao abrir, revelando um homem pálido de olhos fundos. Sua expressão era assustadoramente vazia. Qual é o seu problema? Kenji explodiu, sua adrenalina provavelmente já tendo fluído. Você continua batendo na maldita parede toda sexta-feira à noite. O homem estreitou os olhos. Do que você está falando? Perguntou. Você começou isso. O homem cruzou os braços. Você chutou a parede primeiro, então eu bati de volta. Com um sorriso de escárnio, ele acrescentou. Além disso, mesmo agora, algo está batendo dentro do seu apartamento. Kenji não conseguia realmente entender. Ele sentiu como se estivesse sendo enganado lentamente. Ele virou a cabeça em direção ao seu próprio apartamento e o som continuou, firme. Mas ele não estava lá para ouvir. Ele tinha estado fora o tempo todo. O vizinho deve ter visto o choque em seu rosto porque suspirou e disse: "Veja você mesmo." Entorpecido, Kenji entrou no apartamento do vizinho e se virou para a parede que eles compartilhavam. As batidas não tinham parado. Ainda estavam vindo de seu apartamento. Na sexta-feira seguinte, ele convidou seu amigo que alegou ter um forte sentido, algo que podia captar coisas que outros não conseguiam. Muitos de seus amigos acreditavam nisso também. Eles esperaram. Então, bem na hora marcada, as batidas começaram. Assim que começaram, Ki enrijeceu. "Você precisa se mudar", ele murmurou. Kenji sentiu uma onda de pavor invadi-lo. Por quê? Ele não respondeu no início. Ele continuou balançando a cabeça, mas então Kenji insistiu, exigindo saber o que ele viu. Finalmente, Ki soltou um suspiro pesado e apontou para a parede. "Olhe atentamente", disse. Havia uma mancha escura na superfície do papel de parede. Não estava lá. Não estava lá quando ele se mudou. Ele tinha certeza disso. As paredes tinham sido limpas, recentemente reformadas, e agora havia uma mancha profunda e turva se espalhando como uma ferida antiga. A voz de Ki mal passava de um sussurro. Há uma mulher sentada bem na frente dela. O sangue de Kenji congelou. "Ela tem sangue no rosto." Ele continuou. A cabeça dela se abriu, mas ela não está gritando, ela não está chorando, ela está apenas ajoelhada lá, batendo a cabeça contra a parede. Depois disso, Kenji não ficou mais uma noite. Ele arrumou suas coisas e foi embora antes da próxima sexta-feira. Alguém havia morado lá antes dele. Eles tinham ouvido as mesmas batidas. Eles tinham sido os que fizeram o mesmo som de batida do jeito que seu amigo viu. Bem no interior da província de Saitama, há uma casa que os moradores locais reconhecem ser realmente mal assombrada. Ouvi falar sobre isso na escola e me lembrei disso recentemente.
Então fiz uma pequena pesquisa. O lugar tinha sido objeto de rumores aterrorizantes por gerações. Embora o período exato não seja claro, relatos históricos sugerem que já foi um local para a execução de criminosos. Aqueles condenados à morte eram decapitados lá, e seus corpos eram tratados sem dignidade, jogados sem cerimônia em uma cova cavada às pressas, suas cabeças e torsos decepados descartados separadamente, deixados para apodrecer na terra fria. Enquanto crescia, sempre fui avisado para nunca chegar perto daquele lugar. Ele carregava um profundo mal-estar persistente, uma mancha na terra que todos na comunidade reconheciam. Todos que o conheciam ouviram falar sobre isso. Sua reputação era infame por muitos anos. O local consistia em uma casa térrea e uma quadra de tênis abandonada. Estudantes universitários ansiosos para testar sua coragem frequentemente alugavam a propriedade para campos de treinamento do clube, especialmente aqueles que procuravam emoção. Relatos de atividade poltergeist os afastavam, objetos se movendo por conta própria, sussurros desencarnados, uma sensação avassaladora de pavor. Havia rumores de que aqueles que pretendiam passar a noite fugiam antes do amanhecer, incapazes de suportar o que quer que estivesse escondido dentro. Um dos meus conhecidos, um estudante do ensino médio na época, teve um encontro terrível perto da casa. Era tarde da noite, ele estava ficando fora mais tempo do que deveria e não queria se meter em encrenca por quebrar o toque de recolher. Em vez de pegar o caminho mais longo e seguro para casa, ele decidiu cortar caminho pela casa mal assombrada em sua bicicleta, sabendo muito bem dos riscos ao passar. Um impacto repentino e violento sacudiu a traseira de sua bicicleta. Parecia que algo pesado havia caído no bagageiro traseiro. Antes que ele pudesse reagir, um aperto firme apertou seu ombro. Uma voz rouca e profunda rosnou em seu ouvido repetidamente. Essa voz desencarnada rosnou, murmurou palavras que ele não conseguia entender. Pânico o tomou, e ele pedalou o mais rápido que pôde, seu coração martelando em seu peito. Quando ele finalmente chegou em casa, ele praticamente desabou pela porta da frente. Sua mãe, alarmada com seu olhar selvagem, perguntou o que tinha acontecido. Ela notou que seu uniforme estava inexplicavelmente coberto de sujeira, especialmente nos ombros, onde ele sentiu aquele aperto. Mas ele ficou muito abalado para responder. Por dias, ele ficou em silêncio. Só muito mais tarde ele contou à sua mãe o que tinha acontecido naquela noite. Hoje, novas casas foram construídas ao redor da área, mas a casa mal assombrada permanece intocada. Ninguém sabe quem é o dono. Aparentemente, empresas de limpeza profissionais se recusam a entrar na propriedade. Não sei se isso é verdade ou não. A casa foi tomada pela natureza? Trepadeiras grossas e vegetação selvagem quase a engoliram, tornando quase impossível ver o que resta dentro. É uma casa esquecida pelo tempo, mas nunca em paz. Quando meus filhos e meu sobrinho eram pequenos, eles tinham uma reação estranha sempre que passávamos por ela. Se parávamos em um sinal vermelho perto da casa, eles de repente começavam a chorar inconsolavelmente, como se algo invisível os estivesse observando, estendendo a mão das sombras. Eles eram muito jovens para saber sobre as histórias. Também isso só aconteceu quando eles eram muito jovens. Ouvi dizer que aquela casa apareceu em sites imobiliários antes, oferecendo um preço incrivelmente baixo, mas ninguém quer comprá-la. Até mesmo corretores de imóveis se recusam a marcar visitas. Alguns dizem que os espíritos dos criminosos executados ainda vagam pelos terrenos, procurando por partes desaparecidas de seus corpos, incapazes de descansar. Até agora, a casa permanece como um lembrete silencioso de seu passado sangrento. Sua presença é uma cicatriz na terra. As pessoas em nossa cidade não estão realmente nas nuvens pela quantidade de pessoas que aparecem no meio da noite, gritando e berrando com teses, tentando pesquisar fantasmas e investigar a propriedade. Então decidi não incluir o local. Encontrei esta postagem em um antigo quadro de mensagens extinto e consegui salvá-la antes que o site caísse. Não tenho ideia se é verdade, mas ficou comigo, então estou postando aqui. Tudo começou em uma noite de inverno, o tipo em que o frio penetra nas paredes e não importa o quão alto o aquecimento esteja ligado, sempre há um frio persistente no ar.
especialmente quando você mora em um bloco de apartamentos. Felizmente, morávamos no térreo, não em um dos andares superiores. Era uma daquelas noites em que as janelas embaçavam completamente, com uma espessa camada de condensação se formando pela diferença de temperatura dentro e fora. Nada em comum sobre isso. Todo mundo já viu isso antes. Geralmente acontece quando você está com o aquecedor ligado e as janelas fechadas. Eu fazia isso todas as noites no inverno. Era apenas rotina. Uma rápida limpeza das janelas com um pano antes de dormir. Apenas algo para evitar que a umidade se acumulasse demais. Então, como de costume, puxei o pano da cortina com a mão. Então, simplesmente parei, como se estivesse congelado ali no meio do vidro embaçado. Havia uma marca de mão fresca, do tipo que não deveria estar ali. O formato ainda estava perfeito, com os 5 dedos claramente definidos. A água formava gotas nas pontas dos dedos, pequenas gotas escorrendo enquanto a gravidade as puxava em finas listras. A visão disso foi tão inesperada que, por um momento, foi difícil pensar direito. Eu estava apenas em estado de choque. O primeiro pensamento foi: minha filha. Mas não, isso não estava certo. A marca era muito grande, não enorme, mas definitivamente não pequena o suficiente para pertencer a uma criança. Algo entre um tamanho que não combinava com nenhuma das mãos no apartamento. Coloquei minha mão contra ela e era muito grande. A mão do meu marido ainda maior. Não fazia sentido. Uma sensação de enjoo se espalhou pelo meu peito. O tipo que vem quando algo não faz sentido. Quando a mente luta por uma resposta racional e não encontra nada. Eu não aguentava mais olhar para isso. Então limpei, sem pensar muito mais. Um único movimento, pano no vidro. Eu disse a mim mesma que estava vendo coisas. Eu estava muito feliz em fingir que nunca tinha estado lá. Pensei que seria o fim disso, mas não foi, porque continuava acontecendo. Não todas as noites, mas com frequência suficiente e apenas no inverno, quando a condensação tornava as marcas de mãos visíveis. Talvez no verão elas também fossem visíveis, mas estivessem invisíveis, e esse pensamento era de alguma forma pior. Trancar as janelas se tornou um hábito, verificando-as 2 vezes, porque a ideia de algo entrar era insuportável. A ideia de alguém do lado de fora pressionando a mão contra o vidro, olhando para dentro, era tão ruim quanto. Mas então veio a percepção, a pior parte. A umidade estava pingando para baixo, significando que a marca da mão tinha sido pressionada de dentro. Era na altura dos ombros. Nunca foi sobre alguém entrando. O que quer que tenha deixado aquelas marcas, já estava lá. Realmente me assustou, mas eu estava meio feliz que não era alguém de fora. Não era algum ladrão ou perseguidor. Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi que esse deveria ter sido o fim disso. Talvez fosse apenas algum fenômeno estranho, explicável. Algumas semanas depois, acordei com um baque alto no meio da noite. O tipo que te arranca do seu sono, com o coração batendo forte. Soou como algo pesado batendo no vidro. Meu primeiro pensamento foi uma invasão. Alguém testando a janela. Um ladrão. Minha ilusão de segurança foi destruída. Talvez eu estivesse errada sobre não ser um perseguidor ou um ladrão. O instinto entrou em ação. Eu disse a mim mesma para pegar algo, um taco de golfe, neste caso, e rastejar em direção à varanda. Eu forcei meus ouvidos para qualquer som, qualquer movimento lá fora, mas não havia nada. A cidade se estendia além do corrimão da minha varanda, quieta e parada. A própria varanda estava vazia, sem pegadas, nenhum sinal de entrada forçada, apenas silêncio. Ainda assim, o desconforto persistia. O taco de golfe permaneceu ao alcance pelo resto da noite. O sono não veio fácil depois disso. E então, de manhã, algo pior. Eu fui pendurar roupa na varanda, apenas para congelar e gritar com minha voz tremendo. Na divisória que separa a varanda da unidade do vizinho, um daqueles painéis reforçados, do tipo que deveriam ser quebrados em emergências, havia pegadas pequenas, nuas, um pouco maiores do que o tamanho de uma criança. Elas começavam na parte inferior e subiam. A impressão era perfeita. Cada dedo do pé, cada curva da alma claramente visível, como se uma criança tivesse subido na parede perto do topo. Uma era mais profunda do que o resto. Pressionou com tanta força que os painéis começaram a rachar.
como se quem ou o que os tivesse deixado tivesse escorregado, quase caído. Havia uma criança escalando a sacada na calada da noite. Se sim, de onde? O outro lado daquela divisória estava vago, vazio por meses. Não havia nenhuma criança lá. Mas algo esteve aqui. Algo que eu não conseguia explicar ou racionalizar. Relatei ao meu gerente do prédio. Esperava algum tipo de explicação. Uma brincadeira, talvez. Mas a reação não foi a que eu esperava. O gerente franziu a testa. Murmurou algo sobre como era estranho. A unidade tinha sido completamente limpa depois que o último inquilino deixou. Tinta nova, papel de parede novo. Ninguém tinha posto os pés lá desde então. E ainda assim a equipe de reparos, aqueles que substituíram o painel danificado, encontraram algo. Poeira. Uma fina camada cobrindo o chão daquele apartamento. E naquela poeira, pegadas pequenas, incontáveis, pequenas pegadas descalças, apenas pequenas, nenhuma pegada de adulto em lugar nenhum. Como se o que estava lá nunca tivesse saído. O pensamento daquele apartamento vazio, escuro e silencioso, enquanto pequenos pés invisíveis se moviam pelo chão, era demais. A equipe de reparos fez seu trabalho, remendaram a parede, varreram a poeira. A porta foi trancada novamente e o apartamento ao lado estava deixado tão vazio quanto antes. Mas, de alguma forma, saber o que havia sido encontrado lá dentro fez com que parecesse ainda menos vazio do que antes. Meu marido e eu tentamos não pensar nisso. Também não ousamos contar à nossa filha sobre isso. Apenas tentamos voltar às nossas vidas normais. Mas algumas noites, tarde da noite, quando a cidade lá fora ficava em silêncio, algo parecia estranho. Não era alto, nem era o suficiente para me acordar completamente na maioria das vezes, mas estava lá. O som de passos suaves e descalços, fracos, mas deliberados, movendo-se pelo chão. Nosso andar não era o vizinho. Toda vez que as luzes eram acesas, o quarto estava vazio. O chão estava limpo. Não havia pegadas deixadas para trás, mas a sensação nunca foi embora. De fato, sempre havia aquela pequena sensação persistente de algo invisível que estava lá o tempo todo e que talvez nunca fosse embora. Esta é uma história que ouvi de alguém no trabalho. Eu trabalhava meio período naquela época. Ela está na casa dos 20 anos agora, mas quando era criança, morava com o irmão mais novo. De acordo com ela, ele tinha um hábito estranho quando era pequeno. Os dois frequentavam o mesmo cursinho. Como suas aulas terminavam por volta do anoitecer, eles geralmente caminhavam juntos para casa na maioria dos dias. Era uma rotina tranquila e sem intercorrências, até uma noite, quando as coisas mudaram. Um dia, quando se aproximavam de sua casa, seu irmão parou de repente perto de uma casa vazia que ficava na mesma rua. Ele congelou, segurando a mão dela com força e sussurrou: "Eu não quero ir por aí. É assustador." Não era uma casa dilapidada. Não era o tipo que você esperaria que fosse mal assombrada. Era bem conservada, com seu jardim bem aparado e suas janelas intactas. Não havia sinais óbvios de deterioração, mas, por algum motivo, seu irmão se recusou a passar por ela. Ele balançava a cabeça violentamente, puxando-a na direção oposta, insistindo que pegassem um caminho mais longo para casa. Ele nunca explicou o porquê. Apenas murmurava que estava com medo disso. Isso continuou por semanas. Não importa o quanto ela tentasse argumentar com ele, ele não colocaria os pés perto daquela casa. Então, para evitar seus protestos de pânico, ela relutantemente concordou em pegar o caminho mais longo para casa a cada dia. Anos se passaram, ambos cresceram, se mudaram e começaram suas próprias vidas. O estranho medo da infância desapareceu em uma memória distante. Então, recentemente, quando ambos voltaram para a casa de seus pais, ela casualmente trouxe o assunto. "Ei, você se lembra de como eu costumava me recusar a passar por aquela casa quando éramos mais jovens? Você sempre dizia que era assustador. O que era tudo aquilo?" O irmão dela hesitou. Uma sombra passou por seu rosto enquanto ele se mexia desconfortavelmente em seu assento. Então, após o longo silêncio, ele finalmente falou: "Não sei se era real ou se eu estava imaginando coisas", ele disse cuidadosamente. "Mas quando passávamos por aquela casa, eu sempre via algo."
A curiosidade dela foi aguçada. Cold estava tenso, mas o tom de sua voz deixou meu colega de trabalho um pouco assustado. Veja, ela perguntou. Ele suspirou, como se lamentasse o fato de ela ter tocado no assunto. Quando passávamos por aquela casa, eu podia ver a janela do seu quarto da rua. Ele disse. Ela assentiu. Era verdade. Daquele ângulo, o quarto dela era visível no segundo andar da casa deles. O irmão dela então continuou. Sempre havia uma mulher parada dentro do seu quarto. Ela disse isso. Quando ele disse isso a ela, um arrepio a percorreu. Toda vez que passávamos, ela estava parada lá, na luz fraca, olhando para fora. Ela forçou uma risada, tentando se livrar do crescente desconforto. Você tem certeza de que não estava apenas vendo meu reflexo ou algo assim? Ele balançou a cabeça. Não, claro que não. Você estava bem ao meu lado, caminhando para casa. Se ela estivesse com você lá fora, caminhando para casa, então quem? Um silêncio se instalou entre eles. Seu irmão forçou uma pequena risada, como se estivesse tentando descartar a tensão coletiva e o medo entre eles. Quero dizer, eu era uma criança. Provavelmente foi minha imaginação, ele disse. Embora ele tenha dito isso, sua voz não tinha convicção. Mas, daquele momento em diante, ela se viu incapaz de entrar em seu antigo quarto novamente. Mesmo na segurança da luz do dia, os meros pensamentos de estar naquele quarto onde aquela figura desconhecida uma vez esteve realmente a assustavam. E à noite, antes de se mudar, sempre que ela visitava sua casa, fazia questão de evitar olhar para aquela janela. Minha cidade natal é uma dessas novas cidades suburbanas, mas a maioria dos complexos habitacionais já está caindo aos pedaços. O lugar havia se transformado em uma cidade habitada principalmente por idosos. Isso aconteceu quando eu estava na segunda série. Era o auge do verão, e depois da escola, cerca de 8 de nós, que sempre brincávamos juntos, decidimos ir em uma aventura. Bem, uma aventura, mas nós só fomos cerca de 2 quilômetros de nossas casas. Acabamos na borda de um aglomerado de complexos habitacionais, bem perto de uma área arborizada. Os prédios aqui eram mais antigos, pareciam da década de 1980, mas eu não sabia disso na época. Toda a área em que havíamos vagado parecia mais isolada, e o ar parecia estranhamente pesado. Vagamos pela floresta por um tempo, apenas nos divertindo, mas quando o sol começou a se pôr, decidimos ir para casa. Era aquela hora do dia em que o céu estava quase totalmente claro, nem completamente escuro, anoitecer, a hora do crepúsculo. Caminhamos de volta juntos, conversando alto, quando passamos em frente a um complexo habitacional. Este lugar era diferente. Tinha 2 prédios lado a lado, mas além da estrada frontal, o resto era cercado por árvores, fazendo com que a atmosfera parecesse incrivelmente pesada. Se você conhece o jogo de PlayStation Yami Tanta, foi exatamente assim. De volta à história, estávamos caminhando na estrada em frente quando, do nada, ouvimos uma garota rindo. Pensei. Olhando ao redor, não havia ninguém. Nenhuma de nós era garota. Procuramos a fonte do som e então a vimos. Havia uma garota no segundo andar do complexo habitacional, olhando para nós através de uma porta de tela. Uma garotinha rindo tão alto que algo sobre ela estava perturbando. O quarto em que ela estava era escuro como breu. A escuridão engolia tudo atrás dela. Ainda assim, ela estava lá, perto da janela, perfeitamente visível em uma roupa rosa, rindo. Eu encarei por alguns segundos na esperança de processar o que estava vendo. Eu me virei para contar aos outros, mas alguns deles já tinham notado. Eles estavam apenas olhando para ela em silêncio, seus rostos rígidos, o que fez os outros, que não tinham notado ainda, virarem suas cabeças em direção ao prédio. Por alguns segundos, todos nós ficamos lá, congelados, apenas assistindo. Então, um de nós gritou de repente, e então todos nós disparamos coletivamente. Foi tudo o que levou. Todos nós gritamos e corremos. Eu estava usando patins na hora, e, no meu pânico, eu tropecei e caí, mas me levantei o mais rápido que pude e meio que corri de patins atrás dos outros.
Nós não paramos de nos mover até chegarmos ao parque perto do nosso ponto de encontro habitual, cercados pela segurança do complexo habitacional, como sabíamos. Foi quando começamos a gritar sobre o que tínhamos visto. Era um fantasma. Um fantasma. Nós todos estávamos dizendo. Ficamos tão nervosos que até corremos para contar a uma das moças da vizinhança, mas ela apenas ignorou com uma risada. Depois de um tempo, nossa conversa ficou séria. Decidimos que tínhamos que investigar aquele lugar novamente, já que o dia seguinte era feriado e não tínhamos escola. 3 de nós, incluindo eu, planejamos voltar de manhã. Quando a manhã seguinte chegou, nos reunimos no parque e saímos sob a forte luz do sol da manhã. O complexo habitacional não parecia tão estranho quanto no dia anterior. A primeira coisa que fizemos foi verificar as caixas de correio. Eu estava com muito medo de chegar perto, mas devo dizer que fiquei na estrada enquanto meus amigos se aproximavam um pouco mais do prédio para examiná-las. Um deles gritou. Era o apartamento 203. Certo. Sim, é esse. Eu respondi, mesmo sem ter certeza. Então, meu amigo me chamou. Venha olhar isso. Eu hesitei, mas eventualmente caminhei até a caixa de correio. Havia um adesivo redondo nela. Olhei mais de perto e dizia realocado, seguido por um nome. Esse adesivo era algo que as pessoas colocam em suas caixas de correio quando se mudam. Normalmente seria removido quando novos moradores se mudassem. Em outras palavras, o apartamento 203 estava vago, o que significava que aquela garota não deveria estar lá. Levei um segundo para processar o que isso significava, mas quando me dei conta, meu corpo inteiro ficou frio. Eu queria correr, mas meus 2 amigos estavam estranhamente calmos. Um deles até disse, vamos subir para o 2º andar e dar uma olhada. Eu realmente não queria fazer isso, mas como eles estavam indo, eu meio que não tive escolha a não ser segui-los. Subimos as escadas e paramos em frente à porta azul do apartamento 203. Nada parecia fora do comum. Parecia apenas uma porta normal em um prédio normal. Um dos meus amigos se agachou e abriu a caixa de correio, olhando para dentro. Então, do nada, ele se levantou e desceu as escadas a toda velocidade. Eu nem pensei, eu também corri direto atrás dele. Não tínhamos ideia de para onde estávamos indo, apenas que tínhamos que fugir. Corremos e corremos até chegarmos a uma área com pessoas, finalmente parando para recuperar o fôlego. Ofegante? Perguntei ao meu amigo. O que aconteceu? O que você viu? Ele parecia abalado. O vento bateu no meu rosto do nada. No começo, eu estava tipo, sério, apenas vento. Mas então pensei sobre isso. Tinha sido um dia extremamente quente, parado. Não havia nem mesmo uma pitada de vento. Eu estava suando naquele dia e aquele apartamento deveria estar vazio. As janelas estavam todas fechadas. De onde veio aquele vento? Aquela percepção se instalou, e nenhum de nós conseguiu dizer uma palavra. Na noite anterior, todos nós estávamos animados, gritando sobre fantasmas, mas agora estávamos diante da realidade. Toda aquela excitação se esvaiu. Quando voltamos para a escola, contamos aos outros sobre o que descobrimos. Alguns já tinham ouvido falar sobre isso através do Grapevine. A classe inteira estava animada. Algumas das crianças que ainda não tinham ido ficaram todas animadas. Vamos depois da escola hoje. Mas nós 3 recusamos. Já tínhamos visto o suficiente. No dia seguinte, aquelas crianças voltaram dizendo que o lugar realmente estava vazio. Então, o que vimos foi realmente um fantasma. 8 de nós tínhamos visto exatamente a mesma coisa. Não houve engano. Depois disso, a história do apartamento fantasma se espalhou por nossa turma. Descobriu-se que alguns outros tinham visto a mesma garota antes. Alguns até alegaram que sentiram cheiro de incenso queimando perto do prédio. Mas honestamente eu meio que acho que esses caras parecem um pouco suspeitos, como se tivessem inventado, porque queriam alguma atenção. Quanto aos 8 de nós que realmente a vimos, paramos de falar sobre isso, a menos que alguém especificamente perguntasse, porque para nós não era uma história de fantasma divertida. Nós tínhamos visto isso. E, uma vez que você vê algo assim, não há nada de divertido nisso. Depois disso, a história de fantasma desapareceu,
mas eu ainda me pergunto às vezes, quem era aquela garota e por que ela estava rindo? Eu estava estudando no Departamento de Educação Elementar em uma faculdade comunitária no Japão. O programa foi projetado para aqueles que aspiravam a se tornar professores do ensino fundamental. Era um curso rigoroso, repleto de matérias como merenda escolar e educação física. Havia muitas oportunidades de ganhar créditos que iam para nossa nota geral, mas eu odiava a educação física. De tudo, a unidade de ginástica era a pior, especialmente a barra horizontal, às vezes conhecida como barra alta. Não importa o quanto eu praticasse, eu simplesmente não conseguia fazer os movimentos direito, e se quiséssemos ser bons professores, esperava-se que pelo menos soubéssemos como fazer algumas das atividades que pedíamos aos alunos. Então, todas as noites, depois que as aulas regulares terminavam, eu ficava para trás com meus 2 amigos, ambos igualmente sem esperança na ginástica, para praticar no ginásio subterrâneo. Era no porão. Tínhamos cerca de 1 hora todas as noites, logo depois das 19 horas até um pouco depois das 8 horas. O ginásio era grande, mas tinha uma estranha sensação de vazio depois de escurecer. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente. Às vezes, quando estávamos muito quietos, podíamos ouvir sons fracos, ecos, talvez apenas o prédio se acomodando. Éramos os únicos lá embaixo, então acho que notávamos ruídos mais do que durante o dia. Aquela noite foi como qualquer outra. Lutamos durante nossa prática, fizemos pouco progresso e eventualmente desistimos. Estávamos cansados e um pouco frustrados, embora ninguém tenha dito isso em voz alta. Reunimos nossas coisas e voltamos para o vestiário para nos trocar. O vestiário era pequeno, com uma fileira de armários de metal e uma única porta pesada. As paredes eram de uma cor esbranquiçada opaca, e a única janela era um pequeno painel fosco perto do teto. O ar lá dentro sempre cheirava levemente úmido. Conversamos enquanto nos trocávamos, rindo de nossas performances terríveis na barra horizontal. A atmosfera voltou a ser leve e normal. Então, clique, chocalho, a maçaneta da porta se moveu. Nós 3 congelamos e nos viramos para olhar para a porta. A maçaneta girou ligeiramente e parou. Isso era uma brincadeira. Alguém estava brincando conosco. Achei que estava começando a surtar um pouco, mas forcei um riso e gritei: "Quem está aí? O que você quer?" Silêncio. Não houve resposta. Olhei para meus amigos, cujas expressões refletiam meu desconforto. Um deles, um pouco mais corajoso que os outros, deu um passo à frente. "Vamos, pare de brincar", ela chamou, sua voz soando mais forte que a minha. Nada. Mas então, clique, chocalho, chocalho. A batida virou novamente, só que dessa vez não parou. Torceu mais forte, mais rápido, sacudindo violentamente, como se alguém do outro lado da porta estivesse tentando desesperadamente entrar. O metal rangeu sob a pressão. A porta inteira tremeu. Eu estava absolutamente apavorado. Quem estava girando aquela maçaneta parecia decidido a entrar. Nenhum de nós gritou. Não podíamos. O medo tinha roubado nossas vozes. Não sei quanto tempo ficamos lá, assistindo a porta bater enquanto ela chacoalhava descontroladamente, como se algo ou alguém ainda estivesse tentando forçar sua entrada. Então, de repente, silêncio. A maçaneta parou de se mover. Nós 3 permanecemos enraizados no lugar, nossa respiração superficial e irregular. Então, um dos meus amigos sussurrou, sua voz tremendo: "É um fantasma. Tem que ser um fantasma." Foi tudo o que levou. O medo se quebrou. Ela começou a chorar, hiperventilando, realmente irritando todo mundo. Eu não tinha certeza do que deu em mim naquele momento, mas talvez fosse minha teimosia, ou talvez eu estivesse apenas tentando me convencer de que era algo racional, algo explicável. "Olha, estamos todos com medo porque não sabemos o que está causando isso", eu disse, embora minha voz estivesse vacilando um pouco. "Se descobrirmos o que é, não ficaremos mais com medo, certo?" Foi uma ideia estúpida, mas eu estava buscando o controle de qualquer coisa que tornasse essa situação menos aterrorizante. Então sugeri algo. Eu iria ficar do lado de fora do vestiário, observando a maçaneta do corredor.
O vestiário tinha 2 portas. A propósito, eu ia sair furtivamente pelos fundos e dar a volta pela frente. Lá, eu veria quem ou o que estava causando isso. Enquanto isso, meus amigos ficariam lá dentro, observando a maçaneta da porta do lado deles. Se alguém estivesse pregando uma peça na gente, eu o pegaria em flagrante. O plano parecia sólido e lógico. Mesmo eu entrando no corredor mal iluminado, meu coração batia forte. O vestiário fechou atrás de mim com um baque surdo. Eu examinei ao redor. Não conseguia ver ninguém. Então me esgueirei para um canto da sala onde eu podia ver a porta do vestiário. Olhei fixamente para a maçaneta da porta. Esperei. Segundos se passaram. Então 1 minuto? Nada. A maçaneta não se moveu. Uma estranha sensação de alívio começou a se infiltrar. Talvez realmente tivéssemos exagerado. Talvez tivesse sido apenas. Mas meu pensamento foi interrompido porque um grito de gelar o sangue irrompeu de dentro do vestiário. Eu me virei. Minha respiração ficou presa na garganta. Sem pensar, abri a porta com força e corri para dentro. Meus 2 amigos estavam lá, tremendo. Seus rostos estavam pálidos como a morte. Um deles estava segurando o braço do outro com tanta força que os nós dos dedos em sua mão ficaram brancos. O que aconteceu? Eu exigi. Todos apontaram para a porta. Batiam, mas não estava vindo do lado da porta que eu abri. Estava vindo do lado deles. O interior da maçaneta da porta estava chocalhando violentamente por conta própria. Então, não havia ninguém do lado de fora. Eu estava lá o tempo todo, observando. Era algo dentro que estava tentando abrir a porta. Algo invisível. Era isso. Tínhamos terminado. Nós corremos. Nós 3 praticamente caímos uns sobre os outros enquanto nos empurrávamos pela porta e corríamos pelo corredor. Nossos sapatos batendo contra o chão frio de ladrilhos. Não paramos de correr até invadirmos a sala da faculdade, ofegantes, mal conseguindo explicar o que tinha acontecido. O treinador assistente ouviu e então riu. Provavelmente era só o seu nervosismo pregando peças em você, ele disse, acenando com a mão desdenhosamente. Prédios velhos fazem barulhos estranhos. Não deixe sua imaginação tirar o melhor de você. Não discutimos, apenas assentimos. Sabíamos que ele não acreditaria em nós, mas depois daquela noite, nenhum de nós ficou até tarde para o treino novamente. Mesmo agora, anos depois, eu ainda me pergunto quem ou o que estava tentando sair naquela noite. Ou pior, e se estava tentando nos manter.